Você sente uma dor no peito, o braço parece estranho, o coração dispara, a respiração vai mudando, ficando pesada, em poucos segundos surge aquela sensação devastadora. Eu acho que eu vou morrer. Esse é um dos momentos mais assustadores de uma pessoa que uma pessoa pode viver. Porque quando o corpo ele entra no alerta máximo, o cérebro ele não quer saber de explicação vaga, ele interpreta aquilo como uma ameaça real, um sinal real. E aqui está o ponto importante, os sintomas da ansiedade eles são reais. A dor é real, o aperto é real, o formigamento é real, a palpitação é real. O problema não é a imaginação. O problema é que o nosso sistema nervoso ele pode produzir sinais físicos tão intensos que eles podem se parecer, de fato, com sintomas de algo cardíaco mais grave. Revisões recentes sobre pânico destacam que justamente a dor torácica, palpitação, falta de ar e parestesias então, estão entre os sintomas somáticos mais relevantes e mais difíceis de diferenciar no momento de crise. Eu quero te mostrar por que a ansiedade consegue imitar sintomas de infarto com tanta força e quais são os 3 sinais físicos mais comuns que confundem muita gente. Mas com cuidado importante, esse vídeo não é para te ensinar a ignorar dor no peito, é para te ajudar a entender melhor o corpo sem cair num pânico nem na falsa segurança. No consultório, no pronto-socorro, eu recebi muitas pessoas que depois de uma crise forte passam a viver com medo do próprio corpo. Tem medo de subir escada, medo de caminhar, medo de sentir o coração bater, medo de qualquer desconforto no peito. E o que costuma acontecer durante a crise? Uma descarga intensa de ativação fisiológica. Adrenalina, aumento de frequência cardíaca, ela vai mudar o padrão respiratório, tensão muscular, uma hipervigilância corporal. O organismo ele vai entrar num estado de alarme. Esse estado ele não é exclusivo do infarto, nem exclusivo da ansiedade, mas na ansiedade ele pode acontecer de uma forma abrupta e muito intensa. A literatura sobre pânico e dor torácica descreve vários mecanismos possíveis desse desconforto: hiperventilação, tensão muscular da parede torácica, alterações esofagianas e interpretação catastrófica de sinais corporais. Isso é importante porque muita gente pensa assim: se dói o peito deve ser o coração. E não é tão simples desse jeito. A dor torácica ela pode vir da parede muscular, das costelas, do esôfago, da respiração, de contrações musculares, de refluxo, ansiedade e também do coração. E é exatamente por isso que a dor no peito nova, importante ou associada a sinais de alerta, merece imediatamente uma avaliação médica. As diretrizes de avaliação de dor torácica insistem nisso. Sintomas isolados não bastam, diagnóstico doméstico. Então a pergunta correta não é como eu provo sozinho que isso é ansiedade. A pergunta melhor é quais sintomas a ansiedade costuma produzir, por que eles parecem tão perigosos e em que momento eu não devo banalizar isso. Vou falar aqui 3 sinais físicos que a ansiedade pode imitar muito bem, pode causar também, né? Primeiro é dor no peito. Primeiro sintoma é o que mais assusta, dor ou aperto no peito. Na ansiedade isso pode aparecer como aperto, pontada, peso, ardor, desconforto para respirar fundo, ou até tensão da musculatura peitoral. Em muitos casos, a hiperventilação e a contração da parede torácica, elas participam desse quadro. No infarto, a dor costuma ser descrita com mais frequência como uma pressão, um aperto, um peso ou pressão no lado esquerdo e central, né, do peito, podendo irradiar para o braço, para as costas, para a lateral, para o pescoço, para a mandíbula e até mesmo para a boca do estômago. Mas aqui é um cuidado essencial. Isso não é uma regra absoluta. Infarto, ele pode sim se apresentar de formas muito diferentes, inclusive com sintomas menos clássicos, especialmente em mulheres e diabéticos. Idosos, né, também pode acontecer. Então, o ponto não é fingir que existe uma fórmula perfeita aqui. O ponto é entender que a ansiedade pode sim gerar dor torácica convincente e que a dor no peito persistente, nova ou acompanhada de sinais de alerta não deve ser tratada como só ansiedade. Já peguei diversos casos no pronto-socorro que o paciente chegou achando que era infarto, muitos até, e era ansiedade, e pacientes que negligenciaram a dor no peito achando que era ansiedade, demoraram o pronto-socorro e era um infarto. Então aqui, meu objetivo não é dar para você o tipo de dor exatamente, é para você entender o que a ansiedade pode causar e o que ela pode simular. O segundo ponto de sinal aqui é o formigamento nas mãos, no rosto ou no corpo. Esse segundo sintoma de formigamento, ele é muito típico em crises de hiperventilação. Quando a pessoa respira rápido demais, ela acaba reduzindo um pouco o CO2 no sangue e entra num estado de alcalose respiratória. Então a respiração curta,
eu vou jogando CO2, puxando oxigênio. E eu faço por essa hiperventilação essa alcalose. E aí a gente vai ter uma alteração hidroeletrolítica que a gente fala, né? Sódio, potássio, cálcio. E a gente pode começar a sentir essas parestesias que são as dormências. É uma sensação estranha que pode pegar na mão, ao redor da boca, no rosto, e é descrito na literatura, né, sobre essa hiperventilação e o transtorno de pânico. E por isso que por que, né, assusta tanto? Porque a pessoa, ela pensa imediatamente que ela está tendo um AVC, um infarto ou qualquer tipo de colapso neurológico. Só que em muitas crises, esse sintoma vem da própria respiração desorganizada. A gente falou sobre isso em alguns vídeos de respiração. Isso não quer dizer que todo formigamento seja ansiedade. Quer dizer que a ansiedade pode sim produzir esse sinal de uma forma muito convincente. De novo, é importante a gente observar os sintomas. Aqui é sobre a continuidade desses sintomas. Você já se conhece e está entendendo o porquê isso pode acontecer. Terceiro ponto é a palpitação e sensação de descompasso no coração. Esse sintoma na crise de ansiedade é muito frequente. O coração ele pode acelerar muito, bater forte, parecer que está pulando, dar a sensação de que está fora do ritmo. Isso acontece porque o corpo ele entrou num estado de alarme, excesso de adrenalina, com uma ativação adrenérgica que a gente fala. E esse aumento de adrenalina gera também um estado de hipervigilância sobre cada batida. Revisões sobre pânico incluem palpitação entre os sintomas somáticos mais centrais na crise. Só que aqui também precisa de maturidade. Palpitação não é sinônimo de ansiedade, vocês estão entendendo, né? As arritmias, elas existem. Sintomas cardíacos existem. O ponto é que, em pessoas com crise de pânico e ansiedade, o coração ele pode estar estruturalmente normal e ainda assim dar uma sensação muito intensa. Ou seja, a experiência é real, mesmo quando a causa não é infarto, beleza? Importante a gente lembrar disso aqui. Todos esses três sintomas, eles acontecem justamente, né, pela crise de ansiedade, mas ele traz pra gente uma memória. Então, quando tem uma crise e sinto isso, eu fico com medo de qualquer coisa que gere isso, eu ter a crise de novo. Por isso que muita gente, ao subir escada, fica com medo. Ao fazer uma atividade física, é muito comum quem tem crise de ansiedade vai fazer um aeróbico, o coração dispara, se assemelha àquela crise e vira um gatilho. Justamente por esse estado de hipervigilância. Sintoma comum é, doutor, eu ponho a cabeça no travesseiro, eu sinto meu coração bater. Hipervigilância. A gente consegue sentir mesmo. Em alguns momentos a gente tá mais agitado, ao deitar, coloca assim, parece que eu tô sentindo. Eu consigo quase medir a minha frequência cardíaca, né? Eu vou sentindo meu coração batendo ali. E, em alguns casos, até dá o que a gente chama de extrasístole, uma batida extra no coração, o que pode ser muito normal. Lógico, descartando as outras causas. Mas a ansiedade pode causar esse descompasso e a sensação de descompasso. Agora vem uma das partes mais importantes aqui do vídeo. Muita gente procura um teste caseiro, pode ser o que você tá fazendo aqui vendo esse vídeo, para diferenciar ansiedade de infarto. Eu tomaria muito cuidado com isso. É verdade que dor reprodutiva à palpação, quando a gente palpa no tórax, costuma apontar uma origem mais musculoesquelética, mais do que cardíaca. Também é verdade que a hiperventilação, tensão muscular e crise de pânico podem gerar um quadro muito sugestivo de ansiedade. Mas isso não exclui sozinho um problema cardíaco. A própria abordagem moderna de dor torácica desencoraja simplificação excessiva. Em vez de um teste fechado, eu prefiro te dar um raciocínio mais seguro. Se a dor no peito é nova, forte, opressiva, persistente, vem com falta de ar importante, suor frio, náusea, sei lá, mal-estar intenso, irradiação pro braço, costas, pescoço ou mandíbula, ou se você tem alguns fatores de risco, hipertenso, diabético, isso merece uma avaliação médica urgente. Isso aqui tô falando de diretriz da American Heart Association. Isso é muito importante. Dor torácica igual ao hospital. Agora, quando a pessoa já foi avaliada, já passou por exames, já teve orientação médica e reconhece que as crises que ela tem seguem um padrão muito parecido, aí sim, entender a fisiologia da ansiedade ajuda a não entrar num colapso toda vez que o corpo dispara. Então, o ganho real não é virar seu próprio cardiologista. O ganho real aqui é saber que a ansiedade produz sintomas físicos intensos. Respeite os sinais de alertas verdadeiros. Isso é importante. Não transformar cada aceleração também do corpo numa sentença de morte, que é o que a ansiedade faz. Como se eu estivesse ligando algo. Sentir um sintoma físico, já era, vou morrer. Se todo padrão de crise acontece isso, cara, você tá entendendo por quê. Eu tô te explicando por quê. É real. Mas vem da ansiedade. Pra você ficar um pouco mais calmo. É muito comum um paciente que já faz um tratamento de ansiedade, tem esses padrões de dor, toda vez fica muito em pânico, manda uma mensagem, fica nervoso. E aí o seu médico conversa lá contigo, né? Deixa um SOS, um clonazepam, um prazolam, alguma coisa que te acalma. Mas lembrando, dor torácica igual hospital, beleza? Isso aqui é muito sério, salva a vida. Porque hoje em dia os protocolos de dor torácica são maravilhosos e a gente mesmo com pessoas tendo um infarto intenso, fulminante, a gente consegue melhorar muito, salvar essa pessoa, inclusive o AVC também, né? AVC quando tem uma dormência, perda de força, chegar no pronto-socorro, protocolo de AVC, a gente consegue desobstruir aquele vaso e tirar todo aquele déficit e retornar à fisiologia normal do corpo. Então a gente entendeu que a dor é real, mas o medo pode piorar tudo. A dor da ansiedade, ela é verdadeira, a palpitação é verdadeira, o aperto no peito, ele é real, formigamento também. O erro é achar que, por serem reais, eles obrigatoriamente significam um evento cardíaco grave. Ou o extremo oposto, achar que tudo é só ansiedade e nunca merece uma avaliação. O caminho
mais maduro tá no meio termo. Entender o corpo, respeitar os sinais de alerta e não viver refém do medo. Porque o maior estrago da ansiedade, muitas vezes, não é só a crise em si, é o que acontece depois. A pessoa ela perde a confiança no próprio corpo, evita esforço, evita sair de casa e evita viver. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender o sistema nervoso com mais clareza e menos pânico, se inscreve no canal. A ideia aqui não é te dar frase pronta, é te dar base séria para interpretar melhor o que você sente. E agora tem um outro passo muito importante. Muita gente vive nesse ciclo porque comete, sem perceber, um erro básico na respiração durante a crise. Um padrão respiratório que mantém o peito travado e o sistema nervoso em alerta. Eu gravei um vídeo sobre o erro biológico que piora a sua ansiedade. Assiste ele agora.